5 artistas que morreram cedo e deixaram um legado eterno. Quinto lugar, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix foi um músico, cantor e compositor americano, nascido em Seattle, em 27 de novembro de 1942. Ele é amplamente considerado um dos mais influentes guitarristas da história da música. Hendrix iniciou sua carreira musical tocando em bandas de R&B e soul antes de se mudar para Londres em 1966, onde formou a Jimi Hendrix Experience e começou a ganhar destaque internacional. Seus álbuns, como Are You Experience e Electric Ladyland, foram muito bem-sucedidos e lhe renderam elogios da crítica e uma grande base de fãs. Infelizmente, Hendrix morreu jovem, com apenas 27 anos, em 18 de setembro de 1970, em Londres. Sua morte foi atribuída a uma overdose acidental de barbitúricos, que ele tomou com álcool. Sua morte prematura foi uma grande perda para a música e continua a ser lembrada como um dos maiores ícones da guitarra e da cultura pop. Quarto lugar, Amy Winehouse. Amy Winehouse foi uma cantora e compositora britânica, nascida em Londres, em 14 de setembro de 1983. Ela ficou conhecida por sua voz única e estilo musical que misturava jazz, soul, R&B e ska. Winehouse lançou seu primeiro álbum, Frank, em 2003, mas foi com o segundo, Back to Black, em 2006, que ela ganhou fama internacional. O álbum foi um grande sucesso comercial e crítico, rendendo a ela 5 prêmios Grammy. Infelizmente, Winehouse lutou com vários problemas pessoais, incluindo abuso de drogas e álcool. Em 23 de julho de 2011, ela foi encontrada morta em sua casa, em Londres, aos 27 anos de idade. A causa da morte foi atribuída a uma overdose acidental de álcool. Sua morte prematura chocou o mundo da música e a colocou no mesmo triste grupo de artistas que morreram aos 27 anos, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain e Jim Morrison. Terceiro lugar, Tupac Shakur. Tupac Shakur foi um rapper, ator e ativista político americano, nascido em Nova York, em 16 de junho de 1971. Ele é amplamente considerado um dos maiores e mais influentes rappers de todos os tempos. Shakur cresceu em meio à pobreza e violência em bairros marginalizados de Nova York e depois se mudou para a Califórnia, onde se juntou à cena hip-hop local. Ele lançou seu primeiro álbum, 2Pacalypse Now, em 1991, que chamou a atenção com suas letras políticas e sociais. Nos anos seguintes, Shakur se tornou um dos rappers mais bem-sucedidos da década de 1990, com sucessos como California Love e Changes. No entanto, sua vida pessoal foi marcada por controvérsias, incluindo prisões, acusações de violência e uma rivalidade pública com outros rappers. Shakur foi baleado em um tiroteio em Las Vegas, em 7 de setembro de 1996, e morreu 6 dias depois, aos 25 anos de idade. A morte de Shakur continua envolta em mistério e especulação, com várias teorias conspiratórias sugerindo que ele ainda está vivo. Sua morte prematura deixou uma lacuna na música e na cultura popular e continua a influenciar gerações de artistas até hoje. Segundo lugar, John Lennon. John Lennon foi um músico, cantor, compositor e ativista político britânico, nascido em Liverpool, em 9 de outubro de 1940. Ele é amplamente conhecido como um dos membros fundadores e principais compositores dos Beatles, uma das bandas mais influentes da história da música. Lennon cresceu em Liverpool e formou os Beatles em 1960, juntamente com Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. A banda se tornou um sucesso mundial e Lennon se destacou como um dos principais compositores e vocalistas. Em 1970, os Beatles se separaram e Lennon iniciou uma carreira solo bem-sucedida. Suas músicas, como Imagine, se tornaram hinos do movimento pacifista e influenciaram a cultura popular. Infelizmente, Lennon foi assassinado em Nova York, em 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos de idade, por um fã obcecado. Sua morte chocou o mundo da música e o tornou um ícone do pacifismo e da luta pelos direitos humanos. Primeiro lugar, Kurt Cobain. Kurt Cobain foi um músico, cantor e compositor americano, nascido em Aberdeen, em 20 de fevereiro de 1967. Ele é mais conhecido como vocalista, guitarrista e principal compositor da banda Nirvana, uma das mais influentes e bem-sucedidas da história da música. Cobain cresceu em uma família tumultuada e encontrou na música uma forma de escapar da realidade. Ele formou Nirvana em 1987, juntamente com Chris Novoselic e Dave Grohl, e a banda ganhou fama mundial com o álbum Nevermind, lançado em 1991. No entanto, a fama e o sucesso vieram com um preço. Cobain lutou com problemas pessoais, incluindo vício em drogas e depressão. Em 5 de abril de 1994, ele foi encontrado morto em sua casa, em Seattle, aos 27 anos de idade. A causa da morte foi suicídio por meio de um tiro na cabeça. A morte de Cobain chocou o mundo da música e levou a uma onda de luto e tributos. Ele continua sendo um ícone cultural e uma inspiração para muitos músicos até hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Se ficou até aqui, óbvio, deixe seu like e compartilhe. Até a próxima!